Estamos aqui mais uma vez com você no Pode Conversar e agora nós vamos começar uma nova série voltada para mulheres, porque nós estamos no mês de março, mês da mulher, e terminamos nossa série sobre evangelismo, mas ela está muito rica e você pode entrar lá e ver e continuar participando, porque nós continuamos te acompanhando lá também. Então você sabe que você é muito importante, a sua opinião faz muita diferença. E hoje nós, iniciando essa série, nós estamos aqui com a Patrícia, a doutora Patrícia, porque ela é advogada há 22 anos, né, Patrícia? E ela vem aqui hoje para um assunto muito especial. Bom, mas primeiro eu vou te dar um oi, né, Patrícia? Oi, é uma alegria, um prazer estar aqui. Eu achei esse assunto muito bom, muito pertinente, importante nesses dias. E para o mês da mulher, eu acho que nós vamos ter boas coisas para falar, alertas para fazer e uma reflexão que vai nos ajudar enquanto mulher. E o assunto que ela está falando é sobre o assédio pela internet, assédio online. E eu sei que muitas mulheres estão preocupadas com isso, porque só delas colocarem às vezes uma foto, já vem um assédio ou uma tentativa assim, de uma conquista, de uma saída, alguma coisa assim. E às vezes elas ficam muito incomodadas e tentam afastar aquela pessoa, mas às vezes a pessoa é insistente e aquilo que era apenas uma aproximação virou um assédio. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui. Mas eu quero que logo de início, Patrícia, você explique o que é assédio, porque eu acabei entrando um pouquinho no assunto, mas é só mesmo para a pessoa entender sobre o que nós vamos conversar. Mas quem vai explicar é você. Vamos lá. O que é assédio? Assédio, e tudo começa com o conceito. Quando a gente sabe o conceito, a gente exclui algumas coisas que não são assédio e a gente começa a clarear um pouquinho o entendimento. O assédio é todo comportamento que é abusivo. E quando a gente fala de abuso, a gente está falando de algo que ultrapassou um limite. Sim. Então existe um limite. Toda pessoa tem um limite onde ela vai se sentir inteira, digna, Sim, respeitada, no lugar de conforto. Então assédio é o comportamento de alguém que abusa desse limite, que ultrapassa esse limite. Então ele gera em quem está sofrendo assédio constrangimento, vergonha, mal-estar, hostilidade. Então, ao longo da conversa, a gente vai ver tipos de assédio, situações, mas se a gente ficar na cabeça que todo mundo tem um limite para ele se sentir bem e que o assédio é uma atitude de outra pessoa que ultrapassa, a gente começa a entender um pouquinho sobre o assédio. Muito boa a explicação. Eu espero que a gente não fale nada assim muito técnico para ficar chato. A Patrícia é uma mulher de Deus e já trabalhou muitos anos, né, Patrícia, com moças, com a equipe de moças da igreja, né? Isso. E hoje trabalha com pais e filhos, sobre criação de filhos. Então tudo tem a ver, eu acho que tudo está ligado, e aí vai ser muito bom por causa da sua experiência também no preparo dessas moças para casamento, né? Porque era tinha muito a ver com o seu trabalho, isso, não é? Isso, verdade. E eu acho que vai ser muito bom, porque essas moças com certeza viviam muito esse... Saber diferenciar, né? O que é uma aproximação ok e aquela aproximação que está gerando um constrangimento, de fato,
é uma realidade. Vai ser bom falar sobre isso. Então foi ótimo que você também já começou dizendo o que uma pessoa pode entender que é um assédio, né? E aí então vamos continuar nessa conversa e você pode participar, trazendo aí a sua opinião, a sua pergunta também. E vamos começar desde cedo. Como os pais podem já ir ensinando isso para os filhos, porque hoje tudo nós precisamos pensar isso a longo prazo, não é? É verdade. Interessante que essa pergunta normalmente gera uma preocupação assim, como eu vou ensinar? Eu sento com os meus filhos e vou falar para eles essas coisas que nós estamos conversando aqui, o que é assédio, os tipos de assédio, que conversa chata para os filhos, né? Mas na verdade não é assim que nós vamos ensinar os nossos filhos. Nós precisamos tratá-los com respeito. É o jeito de ensinar os nossos filhos sobre limite, né? E o assédio é ultrapassar limites. Então, se os pais são pais respeitosos, que tratam os filhos com dignidade, entendendo que eles são pessoas que têm limites, que têm coisas que eles não gostam, que aquilo vai machucar. Tem filho que é mais sensível do que o outro, que uma palavra para um ele dá risada, o outro já fica ressentido. Cada um é um, não é? Cada um é um. Então, se os pais forem respeitosos, não usarem de palavrão, de xingamento, de ofensa. Tem pais que usam de críticas que são duras demais, né? Dá nome, apelidos que trazem vexame. Tem pais que usam um artifício muito terrível, que é uma punição pública. Então ele pune na frente dos irmãos daquela criança, no parquinho, humilha a criança. E humilhação é um tipo de assédio. Então os pais que fazem isso, costumeiramente, eles já estão mostrando para os filhos que o limite deles não é respeitado. Então as crianças não vão saber qual é o limite, elas não vão saber que a outra pessoa está cometendo assédio contra elas, porque elas já estão vivendo assédio dentro de casa. Terrível isso, né? E isso coloca essas crianças em risco. Em risco, vulneráveis. Porque sem saber o limite e sem ter isso respeitado dentro de casa, elas ficam alvo fácil para o bullying, porque o bullying acontece especialmente com quem está fragilizado. Você não se impõe, porque você fica assim, se sentindo mal, mas sem saber o limite. E essa criança vai ser um alvo fácil, uma presa fácil. Ela vai estar tanto vulnerável a esse assédio, a esse tratamento mais desrespeitoso, sem saber que ela precisa pôr limite, que ela tem direito ao limite, quanto em sofrimento. Ela vai sofrer mais do que outra criança mais bem tratada, respeitada a sua integridade. Então eu acho que de que forma os pais preparam os filhos, ensinam? Primeiro, tratando esses filhos com respeito, batendo na porta antes de entrar. O filho vai aprendendo que ele tem privacidade, que o seu corpo é um ambiente que ele precisa resguardar, que ele pode se sentir confortável com isso. Essa semana uma amiga estava comentando, eu achei interessante, o quanto os adultos têm dificuldade de respeitar as crianças. E ela falava da filha dela de 6 anos, é uma menina grandona, parece ter 8 anos. Mas ela dizia, olha, eu estou sempre perto, mas às vezes estou resolvendo uma coisa na padaria e falo para a filha, pode ficar na fila, mamãe já vai chegar ali, estou olhando um produto. E as pessoas não respeitam a criança na fila, passam na frente dela, ou tocam na criança, empurram ela daquele lugar. E aí a mãe explicando para a filha, olha, eu sempre vou estar perto, mas ninguém pode te tocar, ninguém pode te tirar da fila, e você pode olhar para a pessoa e falar, olha, não me toca. Né? Mas você falou algo aí que eu vou pegar para... você falou que é difícil para os pais, às vezes, tratar os filhos com respeito, mas também é difícil para alguns chefes tratar os funcionários com respeito, ou até o liderado com respeito, porque às vezes alguns chefes acham que ele, por ser o chefe, ele não precisa respeitar os outros.
E por aí também acontece os assédios. Sim, com certeza. E esse assédio que acontece no ambiente de trabalho, normalmente é o assédio moral. Né? O chefe usa dessa posição de autoridade hierárquica que ele tem. Sim. E ele acha que para que ele ganhe o respeito, ele precisa ser abusivo. Então ele age de forma que esse funcionário não pode se defender, porque ele precisa daquele lugar. Então ele age de forma que esse funcionário se sinta desconfortável, que ele tenha medo, e aí geram problemas físicos e emocionais, que é ansiedade, síndromes, vai ficando mal, não produz. Aí daí um pouquinho esse funcionário vai ser demitido, não por algo que ele causou, mas o chefe foi provocando aquele ambiente. Eu posso falar por mim, eu tive uma experiência de assédio moral. Eu trabalhei num escritório onde o ambiente era tão tóxico, hostil, é outra palavra que a gente tóxico. ouve, né? O tóxico tem sido muito comum, hostil, e a gente fala tóxico, que a minha sensação nesse ambiente é que tinha um cachorro louco. Na minha época de infância tinha muito cachorro doido, né? Babando, eles babavam e ficavam ali na rua, e a gente criança morria de medo do cachorro doido, né? E a minha sensação é que você estava cercada por isso. A qualquer momento esse cachorro podia entrar na minha sala. Então pensa fisicamente as reações que eu tinha e emocionalmente. Eu estava sempre com o coração acelerado, tensa, né? Porque aquele homem que era uma figura de assédio moral, porque ele era duro com as palavras, ele gostava de criar esse ambiente de medo, fazia naquele ambiente. Então me fez muito mal esse trabalho, até o momento em que eu, enfim, saí falando para ele por que eu estava saindo. A gente pode falar um pouquinho depois sobre se a gente se posiciona ou não diante do assédio. Mas o assédio normalmente é essa situação reincidente, não é um episódio único, e o moral usa desse lugar de tem alguém superior e alguém inferior, tem alguém que paga e alguém que recebe, alguém que manda e alguém que precisa obedecer. Então usa esse lugar, essa dinâmica para causar um mal. Você acha que dentro da igreja isso pode acontecer? Porque tem alguns pastores que ainda tem aquela visão de uma liderança, de uma hierarquia tipo piramidal, assim. Você acha que ainda, que também dentro da igreja isso pode acontecer? Também, porque tem relação de hierarquia, né? Em qualquer ambiente que tem essa relação, é por isso que quando se você for buscar a definição disso, você vai ver que comumente nesse ambiente de trabalho, mas em qualquer ambiente onde tem alguém num cargo superior, pode acontecer o assédio. E é interessante porque isso vai ficando algo antigo. As pessoas mais antigas que acham que têm esse direito de invadir o espaço e serem abusivas. Porque, graças a Deus, na medida que a gente vai dando nome para as coisas, a gente começa a se proteger. Sim. Como o bullying. Nós não tínhamos nome para bullying até pouco tempo. É verdade. Mas todos nós, na nossa geração, víamos que tinham crianças que eram hostilizadas, que eram colocadas de escanteio, que eram separadas do bando, humilhadas. Sim. Mas a partir do momento que se deu o nome, o assunto começa a ficar em voga, a gente começa a relacionar comportamentos com aquela atitude, e assédio é crime. Sim. Nós somos educados. Então, nos ambientes é preciso que haja educação. Esse programa é uma educação sobre assédio, porque certamente quem está ouvindo pode se despertar. Puxa, tanto eu posso me despertar com o assunto estou sofrendo, eu posso, quem sabe, estar sendo alguém que assedia, que usa sem sabedoria a sua posição, né? Isso. De autoridade. Quando você fala de respeito dentro do lar, isso, para alguns lares, isso chega a ser escandaloso. Porque eles acham um absurdo, né? Um absurdo que um pai tenha que pedir licença para o filho para mexer, por exemplo, na bolsa do filho, né? É verdade. Por exemplo.
pedir desculpa depois de um comportamento. Isso, para muitos lares, isso é uma coisa totalmente fora de cogitação, né? Pedir desculpa para um filho, né? Isso faz tanta diferença, né? Muita. A gente se sentir íntegro. A integridade, dignidade, que são palavras que a gente ouve muito, e quando você fala de assédio, você está dizendo que isso está sendo violado. É interessante a gente pensar em integridade, que é você inteiro. Você sem ser quebrado, você sem estar machucado. Sim. Então, desde a criança pequena, é preciso que ela se sinta inteira. E os pais são os principais agentes. Né? Muito bom. Nós temos visto assim muitas denúncias, até no Twitter, às vezes a gente vê alguma denúncia de um artista ou de uma pessoa importante que falou algo assim que tem essa conotação de assédio e muita gente está sendo vítima de assédio e entra o mesmo processo contra aquela outra pessoa. E isso tem sido muito comum, não é? Muito comum. As redes, né, o mundo virtual na internet, a gente precisa ter muito cuidado com ele. Já passou o tempo de ser uma brincadeira. Sim. É algo sério estar nas redes, se posicionar no mundo virtual, diferente da gente sentar para um bate-papo numa cafeteria, né? E o Pode Falar parece esse ambiente que a gente vai batendo papo, conversando, mas é bom muito bom. Porque o tempo passa rápido e também a gente aprende muito e com uma certa leveza, tranquilidade, né? Leveza. É verdade. Diferente desse bate-papo, que às vezes a gente podia não estar gravando e fala uma palavra, se posicionam de um jeito e depois, não foi bem assim, ficou mal colocado. Na internet não é assim. Porque uma vez que falou, gravou e ficou. Ficou. Né? Até para um processo para tirar um comentário, para tirar um post extremamente burocrático e demorado. O que acontece nas redes? As pessoas precisam saber que aquilo que elas estão colocando é um registro. Que podem ser usadas o registro pode ser usado contra elas, pode de fato ser um crime, isso pode virar um processo judicial, né? Tanto quem se coloca, se posiciona, se precisa pensar se aquele é um ambiente para aquele posicionamento, para aquela fala, porque a gente precisa saber se você tem público. Como na internet a gente tem gente de tudo quanto é jeito, eu tenho público para esse assunto, eu não vou falar qualquer assunto na internet para qualquer pessoa, eu preciso pensar nisso. E também, quando a gente está ali, você fica alvo de assédio. Um comportamento que incita o ódio, por exemplo, tem sido um assédio muito evidente na internet. Em época de eleições, nós vimos muito isso, gerou muito processo. Muito. A incitação ao ódio contra a pessoa que se posicionou, de repente você se posiciona numa posição e outras pessoas ali colocam algo contra você, uma ameaça, incitando outras pessoas a te odiarem também, e é preciso ter cuidado com isso. Pode ser de boca para fora, mas pode ser uma ameaça séria, né? E para isso tem mecanismos jurídicos. Todo mundo conhece o BO, né? Eu vou registrar uma ocorrência, um boletim de ocorrência. Até ter uma expressão, deu B.O., deu ruim. Esse negócio vai ficar feio para mim. Para simplificar, você precisa se sentir ameaçado, se ficou com medo, se aquilo foi reincidente, porque às vezes é um caso isolado, mas está reincidente, a pessoa está te procurando em outros meios de rede, incitando ódio em outros lugares, aí já entra em outro tipo, que é o stalking, a perseguição na internet. A pessoa está te olhando em todos os lugares, incitando ódio, ou te ameaçando, ou te oprimindo, né? Difamando, caluniando, injuriando, são palavras que a gente ouve muito. A pessoa pode procurar uma delegacia para registrar esse problema, essa ocorrência, num boletim, por isso boletim, né? É um boletim de ocorrência. Então, a Patrícia sempre foi a minha advogada. Eu lembro que foi a Patrícia que fez o inventário quando eu fiquei viúva.
Depois, quando eu e o Sinomar começamos a conversar a respeito da possibilidade de nos casarmos, houve também algum comentário bem agressivo, né? Eu acho que foi no Facebook, e foi a Patrícia que também foi acionada na hora para que aquela pessoa tirasse o comentário, né, Patrícia? Isso. E normalmente, se a gente se posiciona, a pessoa retrai. Né? Sem que precise um processo mais complexo. A pessoa saber que aquilo foi visto por alguém que sabe dos seus direitos, porque um comentário na internet, ele pode configurar a calúnia, né? A difamação, a injúria que eu acabei de dizer. A calúnia é quando aquilo é um crime. Às vezes a pessoa coloca algo a respeito de você, de mim, que pode ser um crime. E se não for? Olha que coisa terrível. No caso meu foi uma difamação. Uma difamação. Uma difamação, a gente lembra de fama. Quem tem fama é público. Então é algo que está sendo dito que tira a sua fama, ou diminui a sua visão diante das pessoas. A injúria é pessoal. Ninguém viu. Só foi para mim. Mas se a pessoa me xingou e ninguém mais viu, mas aquilo me trouxe uma dor emocional. É uma injúria. Sim. Fica fácil entender assim, né? Fica. Então, se alguém se posiciona ali contra você, que estava para se casar, isso causa uma imagem errada a seu respeito, negativa. E reputação é algo que é construído durante a vida, né? A vida inteira a gente cria uma reputação. Exato. E às vezes um comentário destrói isso. E a gente não tem controle. Quem viu? E mesmo que haja uma reparação jurídica, um juiz pediu que uma pessoa se retratasse de um posicionamento. A gente tem certeza que todas as pessoas que viram vão ver aquela reparação? Nem sempre. Então é muito sério. Sim, é verdade. Então eu até falei disso porque às vezes as pessoas pensam que a gente também não sofre esse tipo de coisa, mas todo mundo, sim, né? Todo mundo. Então todos nós precisamos saber isso que você está dizendo. Se posicionar. Se posicionar. Eu acho que não tem outra palavra mesmo. Exato. Né? Tem que se posicionar. Também na vida é assim. E se as crianças também vão crescendo, sabendo ter o seu posicionamento, ela corre menos risco, porque hoje a gente vê muitas adolescentes sendo vítimas de assédios, de adultos, né? Golpes, né? De golpes. E às vezes desaparece, a gente lendo o jornal diário, uma adolescente que desaparece e os pais não sabem e ficam desesperados, e às vezes aquela adolescente ou aquele adolescente caiu numa conversa, né? É verdade. E é interessante pensar no jovem e no seu ímpeto, e a gente entra um pouquinho na psicologia, porque é natural que o jovem seja corajoso. Sim. É do seu condicionamento biológico e psicológico que ele seja um desbravador. Então o jovem tem pouco medo. E ele tem pouca noção da finitude. É por isso que a Bíblia diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Isso, né? Deus fez a constituição. Porque ele é ousado. Né? Ousado. Na igreja, a juventude é que leva a igreja para frente, que traz a novidade. A igreja que não tem jovem, ela é uma igreja apática. Então é da constituição do jovem ser corajoso. Se ele não for, a sociedade não caminha, ela não evolui, ela não cresce. Sim. É natural. O que faz então? O jovem precisa do mais sábio, precisa de nós, os mais velhos, quem já viveu, quem tem mais experiência, para a gente trazer as conversas, trazer a realidade, mostrar as situações. Quando a gente fala desses casos de desaparecimento, um jovem que conheceu alguém na internet, marcou um encontro e achou que tá tudo ok. Sim. Não, mas eu vi a foto lá na internet, parece ser uma pessoa muito legal. Normalmente é assim, não, mas eu vi a foto, pareceu. Conversou comigo, muito gente boa.
e aí é um golpe, né? Um crime, Isso. alguém que não é aquela foto, aquela história, aquela conversa foi toda forjada para um sequestro, para uma situação. Então somos nós, as pessoas que já viram coisas acontecerem, que precisamos trazer esse jovem para a realidade, chamar a atenção. Mas às vezes se os pais não tiveram essa cultura de respeito dentro de casa, esse jovenzinho não vai conversar com seu pai, com a sua mãe. Exato, porque nem ele vive incomodado numa situação, porque essa dignidade e integridade que nós temos é da nossa Constituição, ela vai fazer com que uma situação de assédio, de abuso, deixe a gente desconfortável, mas ele não sabe dar nome, ele não sabe que ele pode dizer não, que ele pode se impor, porque não foi ensinado desde a infância, né? Mas para esse que teve uma base, que chegou na juventude, a gente pode chamá-lo. Olha, vocês ouviram aquela situação daquela moça? Que coisa, olha, ela acreditou naquela conversa e nem era a pessoa que se apresentou para ela. E a gente traz para a mesa, para que o jovem impetuoso tenha em nós a sabedoria. A Bíblia é perfeita, né? Ela fala disso, ela fala da mulher mais velha ser aquela que ensina a mulher mais jovem, ela fala da sabedoria dos cabelos brancos. Então nós precisamos estarmos juntos nessas conversas. Muito bom, Patrícia, eu estou amando conversar com você, viu? E eu quero dizer o seguinte, que eu acho que as pessoas ficam pensando assim, mas essa aí também é nora. A cara da sogra, como que não é nora? É nora há muitos anos, há 28 de casada, 28 anos de casada, já é nora há muitos anos, já é filha, né? Mas olha, é Deus que me deu esse privilégio, sabe? De ter uma família tão preparada, tão no Senhor, as noras tão de Deus, que eu admiro tanto. E aí, então é justo, né? É justo que seja você. E eu me orgulho muito das minhas noras, e todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso, toda a vida foi assim. Pode mexer com a pastora Noemi, mas não mexe com as noras dela, não, senão eu fico uma fera. Viu? E é verdade, mas hoje já tem também as netas, não pode mexer. Tem muita gente. Os dodóizinhos. Tem os dodóizinhos, todo mundo tem. Todo mundo. Você também tem seus dodóizinhos, tenho certeza disso. Então, muito bom estar conversando com você, porque sua bagagem é muito boa, principalmente, né? E eu quero conversar agora sobre a exposição nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no WhatsApp, no YouTube, no Twitter, em qualquer. E para as pessoas do exterior também, o Facebook é muito ainda explorado, né? É verdade. E sobre essa exposição, porque às vezes as pessoas reclamam que estão sendo assediadas, as mulheres principalmente estão sendo assediadas e a exposição dela também está muito visível, que ela talvez esteja até esperando um assédio. Vamos falar desse ambiente, né? Vamos usar o Instagram como nosso exemplo aqui, porque a gente usa muito, o brasileiro gosta do Instagram. O Instagram é esse lugar que eu posso escolher se ele vai ser a sala da minha casa ou se vai ser a praça pública. Eu escolho. Se eu quero que o Instagram seja a sala da minha casa, eu vou ter ali dentro da plataforma ferramentas para eu criar esse ambiente. Então ele vai ser para fechar a porta. Vai ser privado. Eu vou definir que aquela minha publicação pode ou não ser republicada por outra pessoa. Eu posso inclusive querer mandar uma foto só para que a minha família veja. Então eu defino ali os meus melhores amigos para aquela publicação. Não é para nem todos os meus amigos. Então a plataforma, o Instagram já me dá ferramentas porque eu quero que aquela minha rede de relacionamento seja como a sala da minha casa. Então toda vez eu vou abrir e eu vou olhar no olhinho, até antes de abrir eu olho no olho mágico e falo assim, esse aqui, peraí, vou deixar entrar. Então vou abrir a porta. Esse aqui
eu faço isso no meu. Então eu tenho ali pedidos de amizade, eu entro e olho. Às vezes eu não conheço, mas te conhece. Eu falo, ela é amiga da minha sogra, eu quero na minha rede de relacionamento. Então eu vou abrir a porta. Sim. Não é conhecido, mas é alguém conhecido de um conhecido. Então eu vou gerenciando essa minha sala. Entra quem eu deixo entrar. Tem uma outra modalidade que é o público, mas aí essa pessoa precisa pensar por que eu quero que meu Instagram seja público. É porque eu sou uma pessoa pública, eu sou um pastor, eu sou um líder, eu sou um empresário, eu sou uma pessoa que vendo e preciso ser visto. Se você precisa que esse ambiente seja público, você ainda pode escolher subir no banco da praça e deixar que as pessoas circulem ali em volta e te olhem e te percebam, ou você pode criar ali um guichezinho, uma proteção, porque se você é uma figura pública, você vai deixar que o seu Instagram tenha a cara de ser público. Por que é público? Porque eu sou um pastor, então eu tenho ali todo um cuidado, porque eu estou cuidando de pessoas, eu quero pastorear, eu quero entregar uma mensagem, uma palavra. E eu tenho um nível de proteção para a minha vida privada. Né? Então são essas escolhas. O que eu penso da superexposição que a gente falou? Que às vezes algumas mulheres... Que não é uma pessoa pública, mas está com se colocando muito na internet. A carência... Vamos pensar assim, que de repente uma pessoa que está carente. É bom pensar a carência, ela nos coloca numa posição de fragilidade. Porque a gente quer muito, carecer é ter falta. Então eu tenho uma falta e eu quero suprir essa falta. Se uma mulher está carente se expõe muito. Ela quer tanto ser vista, ser olhada, ser percebida, que ela se super expõe. Ela exagera na dose. É como se ela subisse no banco da praça, e aí eu estou dizendo uma foto de repente, né, que se mostra muito, que se revela muito, para que todos vejam. Ela pode conseguir a atenção que ela quer. Né? Uma pessoa que olha, admira, percebe, não conhecia, mas junto dessa vem uma atenção que ela não quer, que pode ser o assediador, o assédio. Então vale a pena? E depois de colocado, depois de se expor desse tanto e outras pessoas terem visto, isso fazer parte da construção do seu repertório, da sua fama, a gente falou da difamação, né? Ela não tem muito como voltar atrás e tirar. Então vale a pena se expor desse jeito? Ela quer que as pessoas olhem para ela e façam as deduções que elas farão com uma foto. E dá resultado, ela dizer, olha... Estou disponível, olhe para mim. Carência todos nós passamos, mas tem um lugar da gente buscar essa atenção. Tem os ambientes de você se colocar, né? A gente falou das moças que eu acompanhei, e algumas moças queriam muito namorar, muito natural, né? Queriam namorar, queriam casar, e algumas muito retraídas, muito fechadas, não queriam ir para lugar nenhum, viviam aquela rotina nos mesmos lugares, casa, às vezes numa igreja que não tinha ali possibilidades, e eu dizia para elas, mas você precisa aparecer, se exponha, se ninguém te vê, mas não é uma exposição sem cuidado, sem proteção. Tem um evento... Não é subir no banco da praça. Não é subir no banco da praça, isso, né? É ter o cuidado. A gente tem que ter bom senso, o lugar de equilíbrio é o mais difícil, né? É verdade, isso é uma verdade. Então foi bom falar disso, porque para você buscar defesa, você também precisa ter vivido aquele limite. Exato. Né? Para ter a defesa, é preciso que fique configurada a agressão. Exato. Né? Passou de um limite. Quem dá o limite... Então a carência feminina, no seu entendimento, pode facilitar esse assédio. Pode facilitar. É lógico que a culpa não vai ser dessa pessoa que se expôs, a culpa é sempre do assediador. Porque é importante isso. É importante. Da mesma forma do que a gente fala do estuprador, né? Do direito. A culpa nunca é da vítima, porque estava usando a saia curta. Porque o estuprador, ele estupra quem está usando burca também.
né? É da condição dele, da sua volição, do seu querer, do seu transtorno, mas nós podemos ser mais cuidadosos, nós podemos evitar, diante de uma situação, que sejamos a vítima presa mais fácil. Muito bom isso aí. Agora, eu sempre converso com os pastores, eu já tenho virado até meio chata assim, diante dos pastores, porque os pastores às vezes são muito carinhosos e muito atenciosos, e às vezes eles não vigiam nesse limite aí do carinho. E eu falo para eles, olha, no dia em que você sofrer uma queixa de assédio, quem vai ser prejudicado? É verdade. É o pastor, é a igreja, é o nome, a reputação que nós falamos. Aquela pessoa que foi ali e deu a queixa vai ser menos prejudicada, porque ele é que vai perder o lugar dele, ele que vai perder a reputação dele, né? É verdade. Então é preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado. E a gente tem visto as gerações mais novas mais cuidadosas. Sim. Como o assunto é mais recente, sim, então as gerações mais novas são mais cuidadosas. Mas é preciso ter muito cuidado mesmo. As pessoas estão conhecendo seus direitos, elas estão se respeitando mais, se impondo mais. É bom você falar, porque essa conversa é muito assistida por pastores. Então é preciso. É preciso que alertar. O pastor, numa situação, chame a sua esposa, chame alguém na hora de fazer, né, um momento, às vezes, de aconselhamento, uma oração, para que ele não se sinta sozinho, que aquela situação, exato, não seja de repente uma armadilha ou algo suscetível de um erro, né, de uma falha, sem intenção, lógico, mas muitas vezes a situação cria uma visão. Então o pastor tem que estar muito atento, o abraço na irmã tem que ser cuidadoso. Tem um pastor aqui da igreja que ele abraça, eu não sei como ele consegue, aqui da Luz, mas ele consegue ter quase 1 metro de distância da gente. Ele faz uma proteção. Ele faz uma proteção tão grande. O braço, eu vou te contar. Ele pode dar aula de abraços de pastor. Oh, que bom, porque ele eu posso chamar esse pastor publicamente, mandar ele abraçar para ensinar os outros. Ele encosta o braço aqui no ombro, mas o corpo tem 1 metro de distância. Eu sempre observei isso, falei, olha que interessante. Esse abraço é um abraço específico para quem não pode ter intimidade. O abraço com a esposa, o abraço com os filhos é um abraço coladinho, quentinho. Mas o abraço que ele dá nas ovelhas, nas pessoas da igreja, é um abraço muito cuidadoso. Certamente ele se protege. Sim. E ele protege as pessoas. E quando, voltando para o assunto da internet, quando uma mulher está se sentindo incomodada, ela deve responder, conversar com a pessoa, dizendo dos limites dela, ou ela deve ficar calada? Eu acho que para cada situação tem uma reação. Na internet nós temos um recurso maravilhoso que é bloquear essa pessoa. Então, o que eu faço imediatamente, porque quando é bloquear. Eu tiro essa pessoa da minha sala. Ela se comportou de forma inconveniente, então ela não é mais bem-vinda na minha casa. Não é mais meu amigo. Não é mais meu amigo. Cortamos relação. Então, eu vou tirar essa pessoa, vou bloquear e fiquei tranquila. Agora, tem situações de assédio, e a gente falou muito desse da internet, porque a internet não é um tipo de assédio em si, ele é um local. Onde lá pode ter tipos diferentes de assédio. Ele é mais um ambiente virtual. Tem outros tipos de assédio que eu vou precisar ter situações diferentes, né? Por exemplo, tem um assédio no ambiente de trabalho que ele é velado. E quando a gente fala da mulher se posicionar, é difícil se posicionar quando o assédio é meio disfarçado, velado. Porque ela não tem como... Se ela se coloca, se posiciona... É como se ela estivesse se achando demais. Isso, a outra parte tem jeito de falar, como assim? Por exemplo, um chefe que a funcionária faz um trabalho e ele diz para ela, com caras e bocas, você é muito boa.
ela percebe que isso foi que ruim. teve uma conotação Teve a uma mais. conotação, porque junto dessa palavra teve uma entonação, teve um olhar, teve tudo. Mas se ela se posiciona falando, não fale assim comigo, ele vai dizer assim, mas eu estou elogiando o seu trabalho. Mas você disse de forma alguma, você está louca. Então tem situações que é complicado para a mulher. Sim. A mulher, por exemplo, numa situação dessa com o chefe, ela pode checar a informação. O senhor está querendo dizer que esse relatório que eu entreguei ficou bem feito? Ela dá para ele a chance, ela está dizendo para ele, eu entendi. E eu quero que você agora fale de forma correta comigo. No ambiente de empresa, o RH mudou muito, muito e muito para melhor. Antigamente, o RH das empresas eram fazedores de contra-cheque. Hoje em dia, não. O RH tem psicólogos, o RH realmente está preocupado no recurso humano, na gestão de pessoas. Então, se isso é reincidente, se está ficando desconfortável, se você não conseguiu colocar a pessoa no seu lugar, muitas vezes a gente consegue, é possível ir no RH e conversar com alguém ali, normalmente um psicólogo, para dizer, olha, diversas vezes esse colega, esse chefe está falando comigo de uma forma que eu estou me sentindo mal. E aí essa pessoa preparada tem como intervir. E você acha que a escola pode ajudar a fazer com que os meninos e as meninas, os alunos, entendam sobre assédio e como se proteger? Eu acho que é muito benéfico, muito embora eu não acho que seja obrigatório nem o lugar principal, mas eu acho bom. Você acha que o lugar principal é o lar? É o lar e a igreja. A gente precisa pensar que a igreja é o repertório, o baluarte, o lugar de ética moral certo e errado. Se hoje nós temos universidade, se hoje nós temos conhecimento, nós temos por causa da igreja. Foi a igreja que, no afã de distribuir a palavra de Deus para as pessoas, que trouxe o estudo. A partir de que idade a igreja pode trabalhar isso nos adolescentes, nas crianças, nos jovens? A partir de que idade? Eu acho que a igreja trabalha quando as crianças são pequenas em parceria com os pais. Sim. Então ela pode dividir com os pais, olha, nós estamos nesse momento trabalhando respeito. Dentro do respeito a gente vai falar de bullying, de assédio, né, de quem pode tocar, as áreas que não pode tocar. Olha, reforça isso em casa, tá indo Sim. uma tarefinha, é um trabalho conjunto. Com os adolescentes é muito bacana porque eles já têm coisa para trazer, eles já têm história para trazer, eles já têm situação. Então pode ser um grande bate-papo, uma mesa redonda, né? Trazer gente interessante para falar com eles, que fale a linguagem deles, para que eles reflitam. Aí nós falamos sobre os perigos de encontro na internet, né? Então isso pode ser um assunto muito bacana num sábado à tarde. Sim. Né, que gera boas conversas. Mas a igreja, a gente às vezes tem deixado muito a igreja no segundo plano e delegando para a escola, mas a igreja sempre foi o lugar de ensinar o certo e errado. Nós estamos numa sociedade, primeiro, individualista. Sim. Então, o que eu quero é o que vale. É uma sociedade filosófica, né? Exato. E a igreja, ela não é filosófica, ela ensina o certo e o errado, você não tem que decidir se isso é certo Exato. Ou se isso é errado, né? Porque ela é teológica. Por que ela está sendo alvo de tanta crítica? Porque o mundo está relativista. Então o relativismo é assim, não tem certo e errado. Não. Depende, tudo depende. Isso. Não, depende. Me fez feliz, então não estou vendo problema. Isso que é importante. Se a gente abrir mão da igreja, nós cristãos, como esse lugar teológico de base, isso é certo, isso é errado, de ensinar ética e moral, né? Moral são regras, costumes que nós temos um manual de regras. Sim. Não tem outro. É verdade. A escola não tem. Né? A escola pode ter outros, uma escola cristã ajuda muito, porque ela tem um fundamento, mas primeiro precisa ser na nossa casa e a igreja esse lugar de trazer esse manual.
Você falando aí, eu fiquei pensando, porque nós vivemos também hoje uma situação assim diferente, que as mulheres podem também ser assediadas por outras mulheres e os homens também por outros homens, por causa da homoafetividade, em que hoje é muito desenvolvida e, entre aspas, normal, né? Aham. Até considerada. E é preciso que também os meninos e as meninas sejam orientadas nesse É sentido. preciso que também eles sejam. Na verdade, tem sido muito comum o assédio com os homens. A gente fala muito de mulher e tem sido muito comum. Sim. Né? Esses dias um rapaz me contando que estava no ônibus interestadual e quando no momento que ele cochilou, o rapaz do lado colocou a mão nas partes íntimas dele. E aí, naquele momento, quando a gente fala de posicionamento, porque ele sabia o seu limite, ele sabia que isso tanto agredia quanto ele tinha direito a não ser violado. Sim. Na sua condição. Ele falou alto, ele falou com o motorista, e o motorista parou o ônibus para essa pessoa descer no meio. Sim. Da estrada. Sim. E as pessoas ali no ônibus eram testemunhas de que tinha acontecido um assédio sexual nesse. Sim. Caso, a pessoa quis vantagem sexual. Sim. Então acontece com os homens também, acontece em qualquer tipo de relação. Então nós não podemos ser inocentes de dizer assim, não, mas isso aí foi um menino só que falou. Né? Ou uma mulher dizer, não, foi só uma amiga, uma mulher que disse isso. Se aquilo te gerou constrangimento, se foi ofensivo, se te violou, isso configura assédio e você precisa se posicionar em qualquer ambiente. Nós estamos aqui no programa, você pode conversar, que é também um podcast, você pode ouvir pelo Spotify, você pode assistir pelo YouTube e você pode participar dando a sua opinião ou fazendo a sua pergunta, que não vai ser respondida aqui hoje, mas a gente pode usá-la para outra conversa. E hoje, conversando com a doutora Patrícia Campos Torres, ela é advogada há muitos anos e ela está aqui nos orientando a respeito de assuntos muito importantes sobre assédio na internet ou outros tipos de assédios. E agora nós vamos para a nossa consideração final, Patrícia, e você pode trazer uma orientação do que você gostaria aí para fechar a nossa conversa. Então, eu acho que de tudo que nós conversamos, e eu achei todos os assuntos tão interessantes, é importante que a gente fique bem guardado o conceito do que é assédio, que é aquele abuso, um comportamento que ultrapassa um limite. E que nós temos limite, nós temos direito à nossa integridade, a nos sentirmos respeitados, a nossa privacidade. Então, se a gente sabe disso, a gente começa a se posicionar tanto quanto ao outro, porque nós seremos respeitosos, quanto a nos posicionar quando o outro for desrespeitoso conosco. E quando o assédio for configurado de fato, confirmado esse comportamento reincidente, nós temos hoje legislação para cada um dos tipos de assédio que nos protege. Né? As leis são criadas como resultado dos acontecimentos na sociedade. Então existem leis penais que criminalizam, que punem aquele que comete o assédio. Então a mulher, o homem, a pessoa não precisa ficar vítima sem ação. Ela tem mecanismos jurídicos para protegerem, e aqueles que já sofreram assédio, às vezes já tomaram medidas jurídicas, mas estão sofrendo emocionalmente, porque como resultado de um assédio prolongado, há muitos efeitos. Inclusive depressão, gente que passa por muitos anos sendo assediado pode desenvolver depressão, pensamento suicida. Ele tem ajuda psicológica, ele pode pedir ajuda para que ele se recomponha, para que ele volte a ser inteiro, essas partes quebradas voltem a se juntar para ser uma pessoa funcional na sociedade. E eu fico muito feliz que esse assunto a gente possa conversar, porque quanto mais esclarecido, mais protegido nós ficamos. Eu achei muito bom também você destacar muito o valor da igreja, né, nessa
orientação. A igreja é fundamental. Nós não podemos perder de vista que foi a igreja que nos trouxe a educação do jeito que a gente conhece hoje. As universidades foram fundadas pelas igrejas. Com a reforma, a igreja quis que a palavra de Deus fosse espalhada. Então, as pessoas antes analfabetas, vítimas, né, de opressão, agora elas começaram a ter conhecimento, o conhecimento da palavra de Deus e com ela o conhecimento de tantas outras coisas. Nós somos um país de base cristã. Foi a igreja que nos trouxe a ordem que nós temos hoje. A nossa Constituição ela é toda baseada em valores cristãos. Inclusive no artigo 1º da Constituição fala que é um direito fundamental à dignidade. É bíblico. A Bíblia respeita a gente enquanto ser humano, valoriza. Então a igreja tem um papel muito grande. Ela não pode ficar para segundo plano, de repente delegando isso para a escola, para instituições outras, porque nós estamos vivendo numa sociedade secularizada, relativista, onde não existe certo ou errado. Então o repertório de moral é a igreja. Então, a igreja... E é por isso que é tão importante que os lares sejam lares cristãos, lares que conhecem os princípios. Exato, que colocam em prática, né? Não sermos cristãos de boca, né? Os cristãos não praticantes, que coisa terrível nós temos ouvido falar hoje em dia. Nós precisamos ser cristãos que vão à igreja, que contam com a ajuda de outras famílias, que tenham vida, que colocam em prática, que criamos os nossos filhos na tribo, né? Eu crio os meus, mas eu ajudo com os seus e você ajuda com os meus, porque nós estamos vivendo em comunidade, os nossos momentos de lazer são em comunidade, os casamentos são feitos entre nós, porque nós criamos bem os nossos filhos e queremos que eles se casem com pessoas. Então a gente não pode abrir mão desse presente tão rico do Senhor, que a gente tem uma família cristã e essa família nos proteger e nos ensinar como ser cidadão, como ser pessoa respeitada. E a Patrícia foi criada em lar evangélico, né, Patrícia? Sim. E os pais evangélicos, a família toda, esses princípios foram colocados na sua vida desde muito cedo. Desde muito cedo, e me protegeram tanto. Né? Eu me sinto muito protegida. Apesar de olhar para a minha infância e ver tantos momentos que poderiam ser perigosos, né? A gente pensa, meu Deus, não tínhamos um celular para avisar a mãe, saía de bicicleta, andava, a mãe não sabia. Lugares perigosos. Lembro da minha bicicletinha vermelha que soltava a corrente e eu parava para colocar, gostava muito, e a mãe não sabia. Eu me lembro e falo, puxa, quantos perigos que hoje a gente tem mais noção. Mas os valores cristãos, os princípios cristãos me protegeram. Eu sabia o que era certo e errado. Eu sabia para quem contar, porque a gente ouve muita história de crianças que não contam, porque elas não encontram esse ambiente. Elas têm medo, aquele assunto nunca foi falado em casa, então ela não sabe dar nome às coisas. Dar nome às coisas é um avanço muito grande para nós, né? Então a igreja é esse lugar de proteção. Tinha o pai, tinha a mãe, tem a professora da escola dominical, né? Tem a tia que está caminhando ali, a amiguinha. Então você tem uma rede de apoio para te dar base, para ser essa pessoa que se entende, se compreende, se protege. Muito bom, foi muito bom a nossa conversa. Eu creio que abriu a mente, sabe? Foi super enriquecedora, assim, em termos de educação do lar, da igreja e de todas as situações. Muito bom, viu? Me orgulho muito das minhas noras. Coisa boa! Obrigada, Patrícia. Na inscrição do programa, nós vamos ter aí o contato da doutora Patrícia, e se você precisa de alguma orientação dentro dessa área que nós conversamos, você pode entrar em contato com ela e ela vai te atender e você vai receber a orientação que você precisa, ok?